apresentar as classificações dessa classe de material, porém vamos focar mais na subdivisão de material compósito reforçado por partículas grandes, pelo fato de dentro dessa subdivisão estar presente o concreto, que é de supra importância para o engenheiro civil. No final do vídeo vamos apresentar também o processo produtivo de uma empresa que fabrica blocos de concreto e pavers. O advento do compósito nasceu em meados do século XX, com os compósitos multifásicos deliberadamente projetados e engenheirados, tais como os polímeros reforçados com fibra de vidro. Embora o material multifásico, como a madeira, tijolo de argila reforçado com palha, conchas marinhas, o aço, fosse conhecido há milênios, o reconhecimento desse novo conceito de combinar matérias de diferente fabricação levou à identificação desse compósito como uma nova classe distinta desses materiais. Os engenheiros aeronáuticos estão buscando cada vez mais materiais estruturais que apresentem baixas massas específicas, sejam resistentes, rígidos e tenham resistência à abrasão e ao impacto, que não sejam corroídos com facilidade. Essa é uma combinação formidável de características que os compósitos podem apresentar. De maneira geral, um compósito pode ser considerado qualquer material multifásico que exibe uma proporção significativa das propriedades de ambas as fases constituintes, tal que é obtida a melhor combinação das propriedades. De acordo com esse princípio, o princípio da ação combinada, melhores combinações de propriedades são criadas por uma combinação ponderada de dois ou mais materiais distintos. Um bom exemplo desse material compósito são os aços perlíticos, os quais já estudamos nessa disciplina. Os aços perlíticos apresentam uma microestrutura que consiste em camadas alternadas de ferrita alfa e cementita. A fase ferrita é macia e dúctil, enquanto a cementita é dura e muito frágil. Existem ainda inúmeros compósitos que ocorrem também na natureza. Por exemplo, a madeira consiste em fibras de celulose resistentes e flexíveis, que são envolvidas e são mantidas unidas por um material mais rígido, a proteína chamada lignina. Outro bom exemplo que ocorre naturalmente são os ossos. Eles também são compósitos constituídos pela resistente proteína, porém, ao mesmo tempo que é resistente, ela é macia. Essa proteína é chamada de colágeno. Então, como diferenciação para classificarmos bem o que seria um compósito, o compósito é um material multifásico feito artificialmente, em contraste com um material que ocorre ou que se forma naturalmente. Além disso, as fases constituintes devem ser quimicamente diferentes e estarem separados por uma interface distinta. No projeto de materiais compósitos, os cientistas e engenheiros combinam de modo engenhoso vários metais, cerâmicas e polímeros para produzir uma nova geração de materiais extraordinários. A maioria dos compósitos foi criada para melhorar as combinações das características mecânicas, tais como rigidez, tenacidade e resistência às condições ambiente e de temperaturas elevadas. Muitos materiais compósitos são constituídos por apenas duas fases. Uma é denominada matriz, a qual é contínua e envolve a outra fase, conhecida como fase dispersa. As propriedades dos compósitos são função das propriedades das fases constituintes, das suas quantidades relativas e da geometria da fase dispersa. Então, a fase dispersa ela pode estar distribuída, concentrada espacialmente e geometricamente na matriz de diversas formas, sendo que cada uma delas apresenta características distintas para o compósito. A fase dispersa ela pode estar diferenciada de acordo com a sua concentração, conforme o tamanho dessas partículas dispersas, a forma dessas partículas, a sua distribuição e a orientação dentro da matriz. Um esquema simples para a classificação geral dos materiais compósitos evidencia três divisões principais, que são os compósitos reforçados com partículas, os compósitos reforçados com fibras e os compósitos estruturais. Além disso, existem pelo menos duas subdivisões para cada divisão. A fase dispersa nos compósitos reforçados com partículas é equiaxial, ou seja, as dimensões das partículas
são aproximadamente as mesmas em todas as direções. Nos compósitos reforçados com fibras, a fase dispersa apresenta a geometria de uma fibra, ou seja, uma grande razão entre o seu comprimento e o seu diâmetro. Por fim, os compósitos estruturais são combinações de compósitos e materiais homogêneos. Sendo assim, vamos falar sobre os compósitos reforçados por partículas grandes. O termo grande é utilizado para indicar as interações partícula-matriz. Essas interações não podem ser tratadas no nível atômico-molecular. Em vez disso, a mecânica do contínuo é empregada. Para a maioria desses compósitos, a fase particular é mais dura e mais rígida que a matriz. Essas partículas de reforço tendem a restringir o movimento da fase matriz na vizinhança de cada partícula. Essencialmente, a matriz transfere parte da tensão aplicada às partículas, as quais suportam uma fração de carga. O grau de reforço ou de melhoria do comportamento mecânico depende de uma ligação forte na interface matriz-partícula. Para que o reforço seja efetivo, conforme as distribuições de geometria previamente comentados, as partículas devem ser pequenas e estarem distribuídas de forma homogênea em toda a matriz. Além disso, a fração volumétrica de duas fases influencia o comportamento. As propriedades mecânicas são melhoradas com o aumento do teor das partículas. Antes de explicarmos sobre o concreto, é interessante ressaltar que a matriz dos compósitos pode ser de qualquer origem de material. Não necessariamente apenas cerâmica ou metal. Borrachas, plásticos e elastômeros podem ser utilizados também como matriz de compósitos. Um exemplo muito interessante e facilmente observado no dia a dia são os pneus, cuja matriz é a borracha e reforçadas pelo material particulado conhecido como negro de fumo. Ainda dentro dos materiais compósitos reforçados com partículas grandes, temos um exemplo que todo engenheiro civil deve ter conhecimento, que é o concreto. O concreto é um compósito comum com partículas grandes em que a fase matriz e dispersa são materiais cerâmicos. Existe muita confusão dos termos concreto e cimento. De maneira geral, o termo concreto subentende um material compósito. Consiste em um agregado de partículas ligadas umas às outras em um corpo sólido por algum tipo de meio de ligação, ou seja, um cimento. Então, o cimento é a fase dispersa dentro do compósito concreto. Existem dois tipos familiares de concreto. São feitos com o cimento Portland e o asfáltico, dos quais o agregado é a areia e a brita. O concreto asfáltico é amplamente utilizado principalmente como material para pavimentação, enquanto o concreto de cimento Portland é vagamente empregado como material estrutural das construções. O concreto de cimento Portland é constituído basicamente de um agregado fino, que é o cimento Portland, e um agregado grosseiro, que é a brita, mais a água. As partículas dos agregados atuam como uma carga para reduzir o custo global do concreto produzido, uma vez que eles são baratas, enquanto o cimento é relativamente caro. Para atingir a resistência e a operacionalidade ótimas de uma mistura de concreto, os componentes devem ser adicionados nas proporções corretas. Um empacotamento denso do agregado e um bom contato interfacial são obtidos empregando-se partículas dos dois tamanhos diferentes. As partículas finas de areia devem preencher os espaços vazios entre as partículas de brita. Então, esse concreto de cimento Portland é um importante material de construção, principalmente porque pode ser vertido no local e porque endurece na temperatura ambiente, até mesmo submerso em água. No entanto, como um material estrutural, ele tem algumas limitações e desvantagens. Como a maioria dos cerâmicos, o concreto de cimento Portland é relativamente pouco resistente e extremamente frágil. Seu limite de resistência à pressão é aproximadamente 10 a 15 vezes menor que a sua resistência à compressão. Ainda no exemplo de concreto, existe o concreto armado, o qual a resistência do cimento Portland pode ser aumentada por meio de um reforço adicional. Esse reforço adicional é obtido geralmente pelo emprego de vergalhões, arames, barras ou malha de aço que são inseridos no concreto fresco e não curado. Dessa forma, o reforço torna a estrutura endurecida, capaz de suportar maiores tensões de tração, compressão e cisalhamento. Mesmo se houver o desenvolvimento de trincas no concreto, um reforço considerável ainda é mantido. Para formalizar a utilização dos compósitos, fomos até uma fábrica de produtos de concreto, onde acompanhamos a produção de pavers e blocos.
Primeiramente, após serem deixadas no pátio, são retiradas amostras dos agregados e encaminhadas a uma análise de granulometria, para depois os materiais serem transportados até os silos. Para a dosagem dos materiais, os silos possuem uma balança digital, e conforme o tipo de bloco que se deseja fabricar, diferentes traços são definidos. A partir daí, os agregados seguem adiante e chegam até o misturador, onde serão acrescentados água, cimento e aditivos. Esse último item usado para melhorar a plasticidade do concreto, tornando-o mais compacto. No processo seguinte, o concreto sai do misturador e vai para a máquina de moldagem, por meio de uma esteira, onde é compactada por vibração e prensagem. O formato do bloco é definido pelo molde instalado na máquina. Terminado este ciclo, os blocos passam por um rolo que elimina as rebarbas, e assim seguem até o finger, equipamento com plataformas elevatórias que, após atingir sua capacidade máxima, segue para a estufa. Na estufa, os blocos permanecem a temperatura ambiente por 24 horas. Em seguida a esse período, operários da empresa fazem a observação do produto, deixando de lado os que ainda apresentam defeitos, para depois serem encaminhados à paletização e estocados no pátio até serem liberados para comercialização. Os blocos descartados pelos funcionários após toda a fabricação e processo de armazenamento são levados para um moinho, onde são reprocessados e reutilizados para a obtenção de material para outros ciclos de produção. Para finalizar todo o processo, são recolhidas amostras dos artefatos estocados e levadas até o laboratório particular da empresa, para serem ensaiadas. Os ensaios avaliam as características do produto e envolvem a compressão, retração e absorção, para garantir a alta resistência do concreto. Resistência esta que deve ser de no mínimo 50 MPa para blocos de 16 faces, 35 MPa para pavers e 25 MPa para blocos com porosidade.